acho que já podemos dar início, então, estamos todas presentes, né? Este foi um mês bem importante na Salf, né? Por causa, com certeza, do Outubro Rosa, mas também foi o momento onde o nosso grupo de diversidade e inclusão conseguiu falar mais sobre um tema que às vezes não é tão comentado dentro do Outubro Rosa, né? Então, muitas vezes nós vemos campanhas falando sobre o Outubro Rosa que bate, às vezes, nas mesmas informações, e não que elas não sejam importantes, né? Elas são muito importantes, porém, algumas pessoas ficam de fora, né, desses temas, dessas dicas. Então, este mês a gente buscou, né, dentro do grupo de diversidade, trazer um pouco mais de cor para o Outubro Rosa, né? Agradeço todo mundo, né, que está aqui hoje, quem está assistindo ao vivo e depois quem vai ver online, né, no canal da Salf. Eu me chamo Noelle Muraro, né, mas pode me chamar de No. Eu trabalho na Salf, já vai fazer uns 5 anos, sou diretora de marketing e trabalho com essa galera que vai conversar conosco hoje. Mas eu quero mostrar um pouquinho sobre a Salf, sobre o nosso propósito, né? Que é impulsionar pessoas para inovar o mundo. A gente tem um norte, que é sempre tornar as pessoas maravilhosas. E como que a gente faz isso, né? Nós buscamos sempre a evolução contínua, e não só no desenvolvimento tecnológico, né? Mas também no desenvolvimento pessoal. Nós sabemos que não só com a pandemia, né, com todo essa diferença, né, que nós tivemos, como tivemos que nos adaptar, né, mas o home office veio para ficar, né? A Salf é uma empresa que já está remota, né, com pessoas em todo mundo, né, não só no Brasil. Então, uma das coisas que a gente apoia o nosso time e faz um cuidado maior com eles, tem um cuidado maior, trazendo o home com cara de office, que é uma campanha interna onde todos os colaboradores, né, todos os tripulantes, eles recebem um auxílio inicial para montar o seu escritório dentro de casa. Então, para comprar cadeira, para comprar mesa, né? Porque, claro, note, tela, teclado, isso é o básico de uma empresa de TI, né? Mesmo que os nossos são top de linha. Mas para tu montar o teu home com a tua cara, né? Tu ter todo o conforto que a gente precisa para isso. Não é só isso que faz, né, tu ter um bom home office. Então, a Salf tem o cuidado também junto à saúde mental dos seus colaboradores, né? Então, todo o nosso time tem acesso à Vitalk, que é uma plataforma onde tu pode fazer acompanhamento psicológico, né? Via vídeo, com uma atendente, um profissional de psicologia, semanalmente. Além disso, por a Salf também ter muitos clientes da área financeira, né, fintechs, nós temos uma parceria com o MoneyMind, que é uma consultoria financeira que busca, através de um atendimento personalizado, ajudar todos da Salf com o seu bem-estar financeiro, né? Sendo assim, sei lá, poupar mais, sendo investir, sendo saber um pouco mais sobre o mercado, né? Isso é bem interessante, todo mundo tem acesso. Além, claro, da nossa Salf Academy, que é toda a área onde nossos colaboradores podem ter acesso à Udemy, que é uma plataforma com mais de 4.000 cursos, além do The Fools, que é uma plataforma onde as pessoas podem ter imersão em inglês. Mas a gente não cuida apenas dos nossos colaboradores, né? Não apenas as 330 pessoas. Nós sabemos que a tecnologia, a área de TI, ela tem um efeito muito grande na sociedade, né? Então, a gente tem que cuidar desse nosso ecossistema. Aqui eu trago 4 pilares, vamos dizer assim, do impacto social que a Saúde sabe que ela tem responsabilidade, que 2 deles são programas de capacitação. Um é feito dentro de casa, que é o projeto Impulsionar, ali o último, né? Ele é a nossa menina dos olhos, vamos dizer assim, né? Ele trouxe muitos talentos para a Salf, junto com Mais Para Ti. Mais Para Ti é uma iniciativa do governo do Rio Grande do Sul, e onde a Salf é uma das mantenedoras.
Então, junto com outras empresas de TI, né, nós capacitamos pessoas de várias classes, de vários nichos, várias, né, de diversidades, para a Self System, né, e também para outras empresas de TI. Outro pilar nosso é o efeito Self, que é onde todo o pessoal da Self, junto com a empresa, fazem ações sociais. Então, nós temos diversos núcleos, onde cada núcleo trata de algum assunto específico que os nossos tripulantes escolheram. Então, nós temos para causa animal, para causa de crianças, né, crianças e jovens, e pessoas em situação de risco. Se vocês entrarem nas nossas redes sociais, vocês verão todas as ações que já foram feitas nesse ano, e logo, logo já vem mais uma, né, que vai ser focada em pessoas em situação de risco. E claro, né, hoje o mais importante desses pilares comunicacionais, né, que nós temos é o diversidade e inclusão. Em voga hoje, específico, né, por nós estarmos tratando desse tema do Outubro Rosa mais colorido. Dentro do diversidade e inclusão, ele é um grupo onde todos os nossos tripulantes têm acesso a toda a comunicação que é gerada, né, e dentro de núcleos que são de raças e etnias, body positive. Vamos lá, gurias, me ajudem que eu esqueci um que eu participo muito, que é neurodiversidade, e o gênero e sexualidade, que é o grupo que tomou a frente, né, hoje nessa campanha, nessa talk, fez todo o Outubro Rosa mais colorido. Logo, logo já vou apresentar essa galera. Bem, uma das coisas que a gente tem muito orgulho de comentar, e quem já conhece a Salve ou segue nas redes sociais já viu, né, esses prêmios que nós ganhamos este ano, né? Então foi um ano muito importante para a Salve. Nós fomos escolhidos como a melhor empresa para se trabalhar pelo índice, né? Então, dentre empresas como Magalu, Coca-Cola, por favor, me ajudem aí, porque eram nomes de peso, assim. A Salf ganhou o primeiro lugar, né? Isso foi um orgulho absurdo, né? Assim, a gente sabe que a gente está no caminho certo. E, além disso, claro, a gente segue sempre indo além, né? Nós somos uma empresa Great Place to Work, né? GPTW. Estamos no ranking de melhores empresas do Rio Grande do Sul, do GPTW, mas ainda não saiu, né, a divulgação desse ranking. Vamos ver qual lugar ficamos, mas só estando, né, no ranking já é um baita orgulho, né? E um ponto muito importante. Outro selo que estamos concorrendo também é o Talent Award do LinkedIn, né? Então, além de índice GPTW, o LinkedIn também, né? Nós somos uma das empresas premiadas por eles. Mas um dos prêmios mais selos, enfim, mais importantes para a Salf é o Carbon Neutral. O que esse selo traz, né? O que ele diz, vamos dizer assim. É bonitinho de colocar nas publicações, né? Mas ele quer dizer que a Salf zerou todas as emissões de carbono que ela emitiu nos 8 anos de vida dela, né? Então, desde o início da sua inauguração, enfim, do seu surgimento, né? A Self System fez um programa junto com a MOS e nós zeramos a nossa emissão de carbono. Bem, né, estou aqui falando sobre a Salf, como sempre, né, com brilho, sim, porque eu tenho muito orgulho de pertencer a essa empresa, mas vocês podem ver por vocês mesmos, acessando o Glassdoor e o índice, as nossas pontuações e, o mais importante, os comentários dos nossos colaboradores e ex-colaboradores sobre a empresa. Tá? Então fica aí o convite para vocês acessarem esses sites e verem um pouquinho além, assim, sabe? Que não sou só eu que gosto de falar sobre a gente. Uma das coisas legais também que a gente ama fazer, né, para manter um contato com vocês, a gente pede, né, que vocês participem deste sorteio aí. Esse é importantíssimo, assim, porque também pega um contato para a gente manter com um pessoal muito especial que está nessa live hoje. Mas nós desenvolvemos um prêmio super fofo que faltou aqui a personalização, né? Na foto eu não tinha ela ainda, mas esse astronauta, né, que ele faz parte de toda a comunicação da Salf,
ele agora é um suporte para o Ecodot. Então, né, falei bastante aqui para dar tempo de vocês participarem. O sorteio vai ser no final deste evento, tá? E depois a gente manda ali no chat, não se preocupem, para quem não conseguiu pegar o link ou coisa assim, vocês podem acessar direto pelo link que a gente vai passar no chat. Ah, muito importante, o chat também é um canal para quem tiver dúvidas, quiser participar dessa talking, né? Porque a ideia dela será um bate-papo. Então, eu peço que vocês coloquem suas perguntas ali no chat, a gente vai ler, né? E vai chamar aqui quando no final do evento. Bem, chega, né? Já falei demais para variar. Agora eu quero convidar, primeiro, agradecer a presença da doutora Alessandra, né? Que ela é oncologista e CEO da TUME. Ela com certeza vai falar um pouco, né, mais sobre a TUME, mas eu tenho um apreço também muito grande, porque ele é um app para pessoas com câncer, né? Com cuidado para pessoas com câncer, mas depois ela fala melhor sobre isso. E também eu quero chamar aqui, além da Luca e da Michelle, que também vão participar da Talk, a Carol e a Francisca, né? A Carolina e a Francisca, perdão, que elas vão falar um pouquinho mais sobre a inspiração delas desse Outubro Rosa, e além, né, de tocar a Talking com a doutora Alessandra, com a Luca e com a Michelle. Obrigada, gurias, e desculpe o tempo. Imagina, Nó. Perfeito. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Calma aí, que compartilhar a tela é toda uma organização, né? Pronto, todo mundo tá vendo? Sim. Perfeito, Sim. perfeito. Então, boa noite, gente. Queria agradecer também ao time de marketing, né, por ter apoiado a gente, pela Salt System, ter apoiado também o Comitê de Diversidade, em especial o nosso comitê, né, o meu e da Fran, de Gênero e Sexualidade. Então, estou muito feliz de estar aqui, um pouco nervosa, mas a felicidade com certeza sobrepõe a esse nervosismo, né? Então, estou muito ansiosa para conversar com vocês sobre esse tema, que é muito importante, né? Já é uma campanha famosa no Brasil e que todas as empresas falam e que a gente não podia ficar de fora de comentar e trazer conteúdo sobre, né? Falando um pouquinho da gente, tá? Como idealizadoras da campanha, né? De uma campanha que já existe, mas para trazer uma visão diferente, que já vocês vão entender a nossa visão, né? Me apresentando para vocês, meu nome é Carol, eu sou de interior de São Paulo, tá? De Taubaté. Sou Tech Recruiter aqui na Salf, já faz uns 6 meses que eu estou aqui nessa empresa incrível. E sou guardiã do Comitê de Gênero e Sexualidade. Foi um convite, assim, de entrar do comitê, foi logo após que eu entrei, já fiquei sabendo do comitê e já queria com certeza entrar para falar um pouquinho mais da minha vivência, né? Assim como meu lugar de fala, sou uma mulher bissexual, namoro uma mulher também, então eu tenho muito algumas situações de convivência, né, de vida para compartilhar, para trazer aprendizado, né? E junto com a Fran, né, Franzinha? Isso aí. Então, pessoal, olá, boa tarde, boa noite, na verdade. Eu sou a Francisca Fran também, e da mesma forma que a Carol agradeceu, eu agradeço a No, a Lê, a Ingrid e o marketing inteiro, vocês estão sempre nos ajudando, gurias, e mais uma vez, obrigada. Sempre salvando a gente, sempre nos ajudando muito. E me apresentando também, assim como a Carol, eu sou Tech Recruiter, sou de Marau, sou do interior do Rio Grande do Sul, e sou parceira dela no comitê de guardiã, aqui do Comitê de Gênero e Sexualidade. Recebi também o convite de participar logo nas primeiras semanas aqui na Salt. Inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto aqui na empresa, o quanto eles nos dão esse espaço muito bom aqui para falar sobre diversidade e inclusão. Me sinto super à vontade, eles nos apoiam muito, tanto o marketing quanto a empresa no geral. E é isso, pessoal. Por enquanto estamos nos apresentando e espero que todo mundo goste muito desse bate-papo com a doutora Alessandra e faça um bom proveito. E agora vamos convidar a Luca e a Michelle, nossas parceiras aí do comitê, para também falarem um pouquinho sobre elas.
Quer ir, Michelle? Pode ir. Tá bom. Então eu vou ir. Eu sou a Luca, eu trabalho na South System desde janeiro de 2020. Já vai fazer daqui a 3 meses, vai fazer 2 anos. Eu lembro logo quando eu fui entrevistada para essa empresa, já estavam com planos de criar o grupo de diversidade e eu já achei isso maravilhoso. E ainda mais quando teve esse comitê, eu pensei instantaneamente que eu tenho que fazer parte, vim fazer parte para compartilhar a minha história, como a Carol comentou. E fui convidada ainda para fazer parte desse outubro mais colorido que eu amei e foi muito importante até para ter visibilidade que eu tenho agora, que eu, querendo ou não, eu nunca tinha sido introduzida antes, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais depois do meio da palestra. Sou de Porto Alegre, tenho 25 anos e é isso, sou uma mulher trans, obviamente. Pode ir, Michelle. Perfeito, obrigada, Luca. Eu sou Michelle, estou na South desde novembro do ano passado, logo já faço 1 ano. Moro na região metropolitana de Porto Alegre, sou casada, tenho uma filha e eu gostei muito do convite de participar desse grupo, porque é minha filha que me ensina muito sobre gênero e todo esse universo que era tão, como é que eu posso dizer, tão pouco falado ainda na sociedade. Muito bacana. Agradeço também muito a vocês duas, gurias, por terem aceitado, primeiramente, a fazer parte do nosso núcleo e por ter participado dessa nossa campanha. Vocês nos ajudaram muito. Vocês duas, o núcleo também, Body Positive, e o núcleo de raças e etnia, que não está nesse bate-papo, mas que eu sei que estão nos ouvindo e que nos ajudaram muito também. É verdade, a gente pode deixar de comentar das meninas, Isso, né? Merecem muito nosso agradecimento. Mas falando então um pouco da campanha, né, gente? Por que a gente pensou no Outubro Rosa? Por que mais colorido, né? A Franzinha ela tem algo para falar, né? Isso, então. Por quê, né? Por que a pergunta fica super evidente? Outubro Rosa é super conhecido, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Não só pela sua proposta, mas pelos seus resultados. Os dados facilmente encontrados na internet ficam super evidentes e mostram facilmente. Funciona. A prevenção salvou a vida de diversas pessoas ao longo dos anos através do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero. E o Outubro Rosa simplesmente tem muito, e se não tudo a ver com isso. Então, por que a gente está aqui falando sobre mudar, né? Por que a gente está aqui falando sobre não deixar ele rosa? Por que deixar ele mais colorido? Porque hoje, no século XXI, no ano de 2021, cabe a todos nós questionarmos um pouco, ou bastante, tudo. Inclusive, campanhas muito bem conduzidas, como a do Outubro Rosa, ou até especialmente campanhas muito bem conduzidas como a do Outubro Rosa. Campanhas como essa precisam ser desconstruídas, precisam ser questionadas e precisam contemplar as pessoas necessárias. Elas precisam incluir todos os tipos de pessoas, todos os tipos de corpos. E é por isso que nós estamos aqui, para bater um papo de forma despretensiosa mesmo. Todos nós temos que aprender, né? Ninguém está aqui para falar uma verdade. Eu sempre falo para a Carol que a gente tem que ter um pouquinho de receio para falar sobre diversidade, porque uma coisa que nós falamos hoje ou ano que vem pode estar totalmente diferente, né? Mas então a gente está aqui para aprender em conjunto. E é por isso que a gente trouxe a doutora Alessandra para falar um pouquinho sobre saúde. A Carol poderia também dividir como que a gente planejou também. A Carol, eu acabei falando só eu, né? Tu nem comentou como que a gente acabou tendo a ideia do Outubro Rosa. Se tu quiser compartilhar um pouquinho. A ideia vai parecer até um pouco coach, né? Que vai falar, né? Coach de projetos. Mas o que a gente tinha pensado para fazer a campanha, né? Seria, a gente estava fazendo uma planning de projetos para o programa de diversidade, né? De gênero e sexualidade. E a gente estava pensando nas datas, campanhas comemorativas, né? De conscientização, datas comemorativas que trazem mais representatividade, né? Só que a gente queria sair um pouco do usual
algo que com uma outra perspectiva, uma outra visão, né? E desconstruir um pouquinho, né? Então, o Outubro Rosa é uma campanha muito grande, né? E a gente começou a conversar sobre, né? O que a gente vê, o que a gente não vê também, né? E aí a gente percebeu que nós vemos muito conteúdo, muita propaganda sobre apenas mulheres cis, e como é uma campanha que dá visibilidade, dá números, né? Da mesma forma que a Fran comentou, a gente via pouquíssimo conteúdo, pouquíssima informação difundada assim sobre outros corpos, como a Fran falou. Então, a gente começou a pesquisar um pouquinho mais, né, sobre o Outubro Rosa, mais relacionado a pessoas trans, né? Então, homens trans, mulheres trans, como que o câncer de mama afeta, ou o câncer de útero também, né? Eu não sou médica para provar, obviamente, né? Isso a própria Alessandra ela pode confirmar, né? Mas todo mundo tem chances, né? Óbvio que no câncer de mama, mulheres têm mais chances do que homens, mas ainda assim, homens também podem ter, né? Então, a gente começou a pensar um pouquinho mais nessa ideia, né? Então, era esse, o intuito da live era esse, né? Da Alessandra confirmar todas essas teorias que a gente estava criando na cabeça, né? De como que é isso, se é verdade ou não é, né? Então, era esse o intuito da live, né? De trazer uma profissional da área, né? Doutora Alessandra já está presente. Queridos e queridas, queridos, conseguimos. Que bom que deu certo. E, nossa, eu estava aqui super ansiosa porque a minha internet estava super instável. Vocês viram que eu estava entrando e saindo toda hora. E aí, enquanto eu estava nessa dificuldade aqui de conseguir acessar uma internet boa, eu me dei conta, disse assim, poxa vida, quanta gente tem essa dificuldade que eu estou sentindo aqui em outros níveis de acessar um atendimento de qualidade, de acessar um diagnóstico de qualidade, exatamente por barreiras que a sociedade nos impõe. Então, quero parabenizar vocês por essa iniciativa e dizer que eu estou aprendendo muito com o que eu escutei até agora e estou assim à disposição de vocês para a gente tornar isso realmente um bate-papo. O que eu posso dizer já do ponto de vista assim, científico, já ir adiantando, é que, em primeiro lugar, somos todos seres humanos, independente de qualquer outra coisa. E o que a gente percebe do ponto de vista da medicina é que essas populações são subrepresentadas em todos os níveis, principalmente nos estudos em que a gente descobre novos tratamentos. Então, muitas vezes, quando a gente tem um paciente, vocês me corrijam se eu falar algum termo inadequado, tá? Porque também a gente fica meio perdido às vezes, mas às vezes a gente vê um paciente trans, isso depende muito, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher trans que colocou silicone, faz uso de algum tipo de reposição hormonal, etc., ela pode ter câncer de mama? Pode, certo? Pode ter, mesmo biologicamente, tendo nascido com um código genético masculino, ela pode vir a ter um câncer de mama. Homens também têm câncer de mama. Se do outro lado a mesma coisa, da mesma forma, ela pode ter um câncer de próstata, por exemplo. Isso também depende muito do tipo, se foi feita alguma cirurgia mais radical, onde a próstata foi removida. Ainda assim, mesmo a próstata tendo sido removida, pode existir a chance de desenvolver um câncer de próstata.
Agora, deixa eu só para não me confundir. Se tivermos, por exemplo, pacientes que sejam homens trans, retirou a mama, pode desenvolver câncer de mama, fez uma mastectomia, não é? Pode desenvolver câncer de mama, se menor, certo? Então, por quê? Porque às vezes ficam resquícios do tecido mamário próximo da região axilar, areola e mamilo, tem tecido mamário, então pode também desenvolver câncer de mama. Câncer de colo de útero, se não houve remoção do útero, pode desenvolver câncer de colo de útero e ovários, então, a não ser que se faça uma cirurgia mais radical, que se retire os órgãos internos, pode existir esse risco. Então, isso é para vocês verem assim, até a dificuldade de eu conseguir falar, porque realmente isso não é o nosso dia a dia, assim, são situações bem específicas e que a gente precisa, como todo paciente, como toda pessoa que chega na nossa frente, a gente precisa individualizar a situação, estudar bem cada caso para que aquela pessoa seja atendida na sua, assim, no seu todo, como, enfim, como a gente tem que fazer com todo mundo. Então, uma coisa que a gente questionou, né? Eu e a Fran, quando a gente estava conversando, seria a questão hormonal, né? E isso foi uma dúvida que pairou na minha cabeça de como que a hormonização pode aumentar as chances de ter um câncer de mama, de eventualidade surgir, né? Isso acabou surgindo. Os estudos não mostram que exista algum risco aumentado, porque também são muito poucos estudos feitos nessa população de pessoas, então a gente não tem dados assim muito ricos para afirmar que realmente aumente o risco ou não. O que a gente sabe é que pelo menos é o risco quase que igual ao da população em geral. Entretanto, essas pessoas tendem a ter um diagnóstico que nem sempre é tão precoce, ou porque têm menos acesso aos recursos de saúde, ou porque são negligenciadas quando procuram atendimento de saúde. Então, esse eu acho que é o alerta que a gente deve deixar. Atualmente, a gente pode dizer assim que, em geral, os grandes centros que tratam pessoas com câncer já tem esse olhar, a Sociedade Brasileira de Oncologia já tem esse olhar também para a diversidade, não só no aspecto dos pacientes, mas também dos profissionais. Sim, é uma situação que às vezes, né, tipo, não tem informação, talvez a vergonha, constrangimento, né, na hora de ir buscar informações, né, dentro do consultório médico ou até mesmo no hospital, né, são situações que acabam dificultando todo esse núcleo de pessoas a conseguirem chegar no tratamento, né? Exatamente. Eu acho que nos próximos anos a gente deve ter, sim, mais dados sobre isso. Hoje mesmo eu estava lendo para preparar esse conteúdo para a gente conversar, e tem alguns estudos que a gente chama de meta-análise, que são estudos que compilam vários estudos juntos para tentar identificar uma tendência. E o que a gente vê em praticamente todos eles é a baixa representatividade e que os dados ainda são escassos mesmo para a gente ter um maior volume de certezas, né? Sim. Fran, você levantou a mão? Isso, eu fiquei com uma dúvida justamente sobre isso, né? Você falou, doutora, que a população ainda continua sendo subrepresentada, né? É uma coisa até um pouquinho óbvia. Na tua opinião, assim, além de campanhas mais inclusivas, como é o nosso papo de hoje, o que tu acha que a comunidade médica, por exemplo, poderia fazer para incluir ainda mais a comunidade LGBTQIAP+, no diálogo de saúde? Por exemplo, tu mencionou que os estudos estão escassos.
seria um primeiro passo? Tem passos mais urgentes? Sem dúvida. Eu acho que esse tipo de evento que vocês estão fazendo é um passo gigante, esse tipo de discussão, e provavelmente uma das saídas será uma associação de instituições de saúde para que se consigam juntar os dados de todas e chegar a uma conclusão mais assertiva. De toda maneira, do que existe já publicado, o que se fala é que assim, o tratamento praticamente não muda. Então, em termos de tratamento, ou seja, quando a gente tem que indicar cirurgia, é cirurgia mesmo. Quando precisa de quimioterapia, é a mesma químio, é o mesmo tratamento. Isso não muda em nada. O que muda, muitas vezes, sim, é o diagnóstico mais tardio, por conta dessas questões que são sociais, basicamente, né? Entendi, muito bom. E eu acho que sim, eu acho que as pessoas têm que procurar conversar, falar mais sobre isso. Eu acho que os profissionais da saúde ainda não têm muita informação também, não só informação no sentido técnico, mas também informação no sentido de como fazer uma boa abordagem, né? Como conversar de forma clara, como deixar a pessoa à vontade para que ela possa se expressar como ela deseja. Então, como garantir os direitos humanos dessas pessoas, né? Exatamente. Muito bom. Não sofrer o preconceito, não sofrer o olhar diferente dentro dos hospitais, o comentário, sabe aquele comentário de cochicho que é muito... Então, eu acho que essas coisas a gente tem que... eu acho que ainda leva um tempo para a gente conseguir retirar isso. Eu acho que é uma evolução de gerações. Eu acho que as gerações que eu vejo os meus filhos lidam com esse papo de uma forma muito mais natural do que eu consigo lidar hoje. E estou aqui remando para aprender e ser aberta para essas discussões, né? Porque isso vem muito enraizado na nossa cultura. Isso é muito triste, não pode ser assim. Sim. Verdade. Complementando ali a questão da Fran, e a doutora agora já até falou um pouco, mas eu queria dar um pouco mais de foco. A comunidade médica eu sei que está sempre se atualizando, mas hoje eu acho que a principal dificuldade é nas unidades básicas de saúde, onde não tem um acolhimento dessas pessoas em geral, essa abordagem mais empática, entender como aquele ser humano quer ser abordado, como ele quer ser tratado, como ele se identifica. E isso muitas vezes impede esse primeiro atendimento, esse toque mais humanizado, eu vou marcar o médico, mas eu não me reconheço como o gênero que estão colocando ali na minha ficha. Então, eu já não vou mais, eu já crio bloqueio, não tenho uma equipe multidisciplinar já nas unidades básicas de saúde para fazer esse acompanhamento. Então, buscar essa evolução não só nos hospitais, na parte ali da quimioterapia, da cirurgia, mas principalmente nas unidades básicas de saúde, que é o primeiro acolhimento, né? Com certeza. Sabe que eu acho que isso é educação, na verdade, a educação dos profissionais no sentido de passar mais conhecimento para que se tenha esse olhar. E o que a gente vê também é muito como vou dizer, da experiência dessas equipes. Agora, quando você estava falando, eu lembrei, eu tenho uma colega que eu admiro demais, até posso citar o nome dela, Márcia Appel, é uma ginecologista, que trabalha no Hospital de Clínicas, e ela faz parte dessas equipes de cirurgias trans. E ela tem uma experiência incrível, até sugiro que vocês em algum momento possam convidá-la para falar também. Acho que é uma pessoa sensacional, com uma experiência incrível nesse tipo de abordagem desde a adolescência. Então, quando a gente conversa com um profissional que tem essa experiência e passa esse conhecimento para a gente, as coisas se tornam muito mais fáceis. E então eu acho que é isso, eu acho que é muito conversa, é muito diálogo e humanização em todos os aspectos.
Humanização em todos. Se a gente não sabe, a gente pergunta, né? Às vezes a gente pergunta, eu tenho pacientes que são, se declaram de outro gênero, que são bissexuais, e a gente, às vezes, eu até comentei com as meninas quando a gente estava preparando isso, que é um aprendizado gigante, simplesmente o fato de eu sentar e escutá-las. Só isso, a gente já aprende como conversar, como se tornar uma pessoa mais aberta, como se tornar uma pessoa mais inclusiva, menos preconceituosa, que, na verdade, eu acho que, no fundo, eu me reconheço também como uma pessoa que cresceu nesse meio ainda preconceituoso e precisa aprender muito ainda sobre isso. Acredito que todos nós, doutora. Obrigada. Até uma Luca, coisa tu que tinha levantado a mão? Isso. Sim, quando estavam comentando aí sobre a questão de divulgar esse outubro, digamos, mais colorido, não ficar, digamos, só entre a salsicha, mas transformar essa campanha em algo mais colorido, foi algo que abriu meus olhos, por exemplo, porque aqui em Porto Alegre, até dando um dado, aqui em Porto Alegre a gente tem o ambulatório trans, que eu já fui lá, inclusive, até para busca de hormonização minha. E lá eles acolhem pessoas trans e eles fazem todo esse tipo de exame, tem inclusive dentista, tem psicólogo, tem um monte de gente lá para acolher esse tipo de pessoa. Falando agora sobre essa questão da divulgação, quando me fizeram esse convite para participar, foi algo que eu pensei, eu estava pensando e já querendo iniciar o processo de harmonização, e isso não tinha vindo na minha cabeça, sabe? Que o Outubro Rosa deveria começar a me incluir também, sabe? Que eu também deveria ter cuidados, que eu também deveria, digamos, nem que seja realizar autoexame, realizar exames. Sem dúvida. Então, isso mostra só como isso é algo que precisa muito mais, eu acho, que da camada social até, porque a camada médica, às vezes, é muito mais... eu acho que é muito mais sobre a questão da comunicação, porque, como tu comentou, o tratamento vai ser o mesmo, sabe? Se vai ter que fazer uma cirurgia para retirada, vai ser o mesmo. Fazer quimioterapia vai ser o mesmo, não vai ter uma mudança. Então, dá para ver que isso é muito mais na camada social, né? Obviamente, a gente não tem ainda dados quanto à questão, como tu comentou, né, de hormonização de pessoas trans, se aumenta ou não o risco. Isso, obviamente, é uma coisa que eu acredito que tem que ser estudada muito mais a fundo, mas eu acho que talvez o mais emergencial agora, a gente tem que abrir os olhos assim para a camada social, para a educação, de como receber, acolher essas pessoas, né? Sem dúvida, Luca. E na verdade, o autoexame é fundamental, assim como... Porque o que acontece? Mesmo usando a reposição hormonal, a hormonização, como é que eu vou te dizer? O tecido mamário, ele é estimulado, mas ele não é naturalmente de grande volume, como nas mulheres que nascem mulheres, digamos assim, que o cromossomo XX, certo? Mulheres então, o que cis. acontece? Isso. Então, o que acontece? Como geralmente a gente tem ou um tecido de prótese associado a uma estimulação hormonal, a tendência é que a gente não tenha um grande risco aumentado, e que, digamos assim, mas a gente sim precisa fazer o autoexame, precisa consultar um médico que tenha conhecimento disso, que possa também examinar e recomendar os exames de imagem que sejam necessários. Mas, em geral, o diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, nessa condição, é por alguma nodularidade atípica, ou seja, um nódulozinho, uma bolinha, que é identificada pelo próprio paciente ou em consulta médica. Perfeito. Eu estava com uma dúvida também, Alessandra, sobre tratamentos, né? A gente tem bastante tratamentos já colocados no sistema, mas tem algum que... Vai parecer meio burra a pergunta, talvez, mas que tenha uma eficiência maior, ou cada caso é um caso? É absolutamente igual. A indicação do tratamento independe do gênero.
O que vai indicar o tratamento é a condição biológica em que a doença se apresenta, ou seja, o tamanho do tumor, se tem outros órgãos comprometidos ou não, e isso não muda absolutamente nada. Somos absolutamente iguais nesse aspecto. Então, na verdade, eu acho que a discussão ela é muito mais do aspecto de acesso à saúde e de humanização de abordagem de atendimento. Eu acho que é muito mais nesse sentido que a gente precisa melhorar e ter a certeza que as pessoas vão ser bem atendidas. Sim, sim, faz sentido, né? Como a Luca falou, né? Como a questão social é talvez até um pouquinho mais importante, levar as pessoas mais aos médicos. Isso. Já que o tratamento é igual, né? Ou quase igual, vamos fazer elas irem aos médicos. Mas ainda o problema está na informação chegar até elas, até essas pessoas. Ou de forma igual, ao menos. Exato, porque então aí essa questão que a Luca assim nos comentou, não é, em relação a ter uma equipe especializada nessa população é muito importante, porque até para saber orientar quais são os exames de rotina em cada uma das condições, dependendo de que tipo de suplementação vem fazendo, qual é o tipo de exame que a gente vai solicitar. Então, isso depende muito de ter uma equipe que tenha esse olhar mais cuidadoso. Doutora, uma dúvida, eu não sei se cabe aqui, mas uma época eu trabalhei em uma empresa vinculada a planos de saúde, e pelo que eu lembro, muitos desses exames, ecografia, mamografia e Papa Nicolau, são vinculados ao gênero registrado na certidão. Como funciona nesse caso para as pessoas trans conseguirem esses atendimentos se identificando com o gênero que elas aceitam, que elas se denominam? Não impede elas de conseguir um atendimento mais correto, mais facilitado, junto à Agência Nacional de Saúde? Pessoalmente, acredito que não. A não ser que, eu estou aqui pensando, tá? Digamos assim, se a pessoa mudou a documentação, talvez possa ter alguma dificuldade, no sentido de... Porque, assim, o que acontece? Os exames de avaliação, os check-ups e todos, a princípio, assim, não tem, vou dizer, digamos, exame de Papa Nicolau. Se é um homem trans e não retirou o útero, vai precisar fazer exame de Papa Nicolau, né? Exame de preventivo de câncer de colo de útero. Isso. Mas aí, nesse caso, a não ser, eu acredito que não, porque não, nos prontuários médicos, mesmo que a pessoa tenha feito uma cirurgia mais radical, mais completa, no prontuário médico vai ter o histórico dessa cirurgia, do procedimento, de toda a história que a pessoa passou, e aí vai se identificar a necessidade de fazer o exame. Em geral, isso não tem maiores implicações. O que eu acho que pode implicar, sim, é a questão educativa de quem for atender essa pessoa, de quem for marcar o exame, se quiser. Obviamente, aqui, né, a gente sabe que às vezes as pessoas podem usar isso como um desleixo, um descaso, um ato de preconceito, não é? E usar isso como uma forma de discriminação. Mas do ponto de vista médico, esse histórico em geral está no prontuário e a pessoa é atendida de acordo com a necessidade dela. Eu pergunto isso, mas também direcionado aos próprios planos de saúde, porque eles seguem a cartilha da CBHP. Sim, de procedimentos médicos, isso. Né? E esses procedimentos, eles são taxados pelo gênero. E nesses anos que eu atuei no sistema de saúde, eu via
claro, são há muitos anos atrás, não sei como é que está hoje em dia, mas havia restrição de alguns exames para a sexualidade da pessoa. Nossa. Então, Nossa. passava por auditoria, era toda uma burocracia, o que dificulta mais o atendimento. Então, às vezes, a pessoa já não consegue um atendimento tão fácil no Sistema Único de Saúde, vai lá, paga um plano de saúde e tem ainda toda essa burocracia. A Agência Nacional está atualizando a CBHPM para essa abordagem mais ampla de gênero para atender a todos, será? Eu preciso pesquisar essa informação, eu realmente não tenho conhecimento, Michele, dessa questão, mas assim, como vou te dizer, de inclusão, acredito que sim, por tudo que vem sendo discutido, mas eu não tenho absoluta certeza disso. O que às vezes a gente vê pelo lado das questões de plano de saúde, vocês sabem que infelizmente às vezes existem fraudes em tudo que nessas questões e já teve casos assim, tipo instituições ou profissionais de saúde que agendam o exame para a família inteira, aí coloca, falando bem claramente assim com vocês. Então, às vezes, se a pessoa tem uma carteira de identidade de sexo masculino e se identifica com o gênero feminino, se apresenta, isso não foi modificado, talvez, eu acho que sim, pode ter questões que acabem atrapalhando a autorização, sim, por conta disso, dessa, talvez, despreparo, né, do próprio sistema de identificar essa população e conseguir ter um código, alguma coisa que agilize, que o profissional coloque ali e não precise fazer todo esse emaranhado de explicações. Na verdade, é isso. Mas eu sinceramente, eu não sei como é que as coisas estão hoje. Do que eu tenho experiência, assim, nos últimos anos, eu tenho experiência mais com pacientes bissexuais do que experiência com pessoas trans. Então, eu acho que aí a gente poderia, assim, fico devendo essa informação para vocês, no sentido de buscar isso e passar. A Noelle depois compartilha com todos aí que assistiram a live. Obrigada, doutora. Imagina. Pessoal, não sei se vocês estão de acordo, eu acho que a gente poderia fazer uma das perguntas que estão no nosso chat. O que vocês Ótimo. Tem até uma pergunta da Alana, doutora Alessandra, eu achei super interessante. Envolve um outro aspecto de diversidade, que envolve pessoas negras e, em especial, mulheres negras. Eu vou ler aqui. É verdade... Olha só, ela começa falando: câncer de mama tem cor? É verdade que mulheres negras têm mais chance de desenvolver doença? Já vivi e vi em muitas situações o descaso com a raça, por acreditarem que somos mais resistentes à dor. O que você acha? Muito triste ouvir isso, né? Porque, na verdade, assim, os primeiros estudos que levantaram essa questão foram estudos americanos que mostraram que a população de mulheres negras nos Estados Unidos tem, primeiro, a questão biológica, que existe um subtipo de câncer de mama que é mais frequente em mulheres negras, certo? Por uma questão biológica que a gente não sabe exatamente a razão disso, mas tanto norte-americanas, na região da África também existe um subtipo mais frequente que a gente chama de triplo negativo, que é um tipo de tumor não relacionado aos hormônios, digamos assim. Muito bem. E tem um outro estudo que mostrou, por exemplo, um aspecto aí de hábito de vida em mulheres americanas, que as mulheres que usavam excesso de tinta no cabelo, de produtos químicos no cabelo, tinham uma chance um pouco maior de desenvolver câncer de mama, certo? É uma chance que não é muito grande, mas ela é um pouquinho acima da população em geral.
E aí, quando foram estudar os subgrupos de mulheres desse estudo, viram que as mulheres negras que faziam uso de uma quantidade maior de produtos de alisamento de cabelo tinham maior risco. Então, aí é uma questão de hábitos, né, de vida. E, mais recentemente, alguns estudos americanos mostraram que a população negra tem um índice de diagnóstico mais tardio, ou seja, a doença é encontrada mais tarde e que eles têm, sim, um menor acesso à saúde. No Brasil, a gente tem esse dado também de por exemplo, o câncer de mama, geralmente o diagnóstico ele é um pouco mais tardio. A questão do triplo negativo desse tipo confirma com os outros países em que isso foi estudado, porque isso é uma questão biológica mesmo. E sim, a questão do acesso à saúde como um todo, a gente não pode negar que isso é fato e que a gente precisa endereçar, sem dúvida nenhuma, esse cuidado de uma forma urgente. E isso tem vários aspectos, né? Tem um aspecto também por exemplo, no Brasil, acesso a planos de saúde, acesso ao emprego, que te possibilita ter um plano de saúde. Enfim, entram todas essas questões que são sociais e que a gente precisa falar muito sobre isso e resolver essa disparidade o quanto antes. Nos faz perceber ainda o quanto temos que evoluir, né? Muito. Eu acho que isso é uma questão, eu diria assim, que é dramático e muito triste, muito triste. Muito bem. A questão eu social. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês de uma paciente minha, uma paciente negra com câncer de mama metastático. Ela com convênio de saúde, a gente conseguiu ela ter um subtipo de câncer de mama que a gente chama HER2 positivo, que tem medicações alvo, digamos assim, que são medicações bem específicas e que prolongam muito o tempo de vida dessas mulheres em relação a quem não consegue ter acesso. Muito bem, essa paciente, ela tinha plano de saúde e vinha muito bem. Assim, para vocês terem ideia, eu tratei essa senhora, já fechou 6 anos com doença metastática, ou seja, a doença não era mais localizada, ela tinha saído da mama e tinha se instalado nos ossos. E ela, há 6 anos, ela vinha com a doença controlada, super bem, sem dor, vida absolutamente normal. Esse ano, eu percebi que ela desapareceu do meu consultório, no início do ano. E aí, você sabe que eu, por conta do aplicativo Tume, estou nos Estados Unidos e todas as minhas pacientes eu deixei sob os cuidados de uma colega super minha amiga, a doutora Geraldine, que abraçou as minhas pacientes para mim. E aí, num dia eu recebo uma mensagem no meu celular do marido dessa minha paciente, me pedindo uma ajuda, porque ela estava com muita dor, e eu não entendi. Eu disse assim, como assim está com dor? A última vez que eu a vi ela estava bem, e aí eu perguntei, mas o que aconteceu? Ela não está indo na Geraldine? Doutora, a gente parou de ir porque a gente perdeu o plano de saúde. E eu disse assim, mas como assim perdeu o plano? E aí, às vezes, as pessoas nessa situação, elas ficam tão constrangidas que elas não conseguem falar com a gente antes. Porque aí, o que eu falei para ele? Eu disse assim, se você tivesse me sinalizado, e aí, obviamente, foi a pandemia, perderam as condições, né, financeiras e tiveram que desligar o plano. Aí eu disse para ele, se você tivesse me avisado antes dessa situação, a gente já teria conseguido, com o tempo, encaminhar para um serviço público de saúde que não ficasse um gap de atendimento do tratamento.
que antes de vocês desligarem o plano, ela já tivesse conectada com um hospital do SUS. Mas, e aí ele, infelizmente, entra nessa questão, a pessoa fica constrangida, não quer comentar, simplesmente desligou. Enfim, para resumir para vocês, eu orientei que eles procurassem um atendimento via posto de saúde. Os postos de saúde, hoje em dia, na área de oncologia, pelo menos regionalmente no Rio Grande do Sul, eu sei que tem pessoas que trabalham em todo o país, aí, talvez até fora do Brasil, mas assim, no Rio Grande do Sul existe uma organização muito bem feita na maioria das situações, as pessoas não demoram muito tempo para conseguir o atendimento. Então, essa senhora, em 2 semanas, ela conseguiu o atendimento, e aí a colega que atendeu ela nesse hospital do SUS me pediu um relatório, porque aí, obviamente, é uma senhora que vinha num atendimento maravilhoso, com uma medicação que o SUS não fornece ainda, e com comprovada eficácia do tratamento. Então, ela ia entrar via judicial solicitando que o SUS seguisse fornecendo a medicação para ela. Mas vocês vejam, ela ficou, eu acho que uns 2 ou 3 meses sem tomar o remédio, e a doença se manifestou de novo. Então, eu fiquei assim, quando eu vi aquela mensagem, eu fiquei arrasada, assim, porque eu poderia ter, eu poderia ter ajudado mais, sabe? É isso. A questão social, ela sempre tem que ser muito bem falada, né? E tem que ser sempre muito bem reforçada, né? Eu acho que essa é a palavra, sempre reforçada, para que toda essa informação, todos os conteúdos, a campanha não fique apenas focada em apenas um nicho social, né? Um grupo social, que chegue em todas as pessoas do mundo, né? Então, não pode ser algo assim, apenas... às vezes eu esqueço as palavras também, né? Mas que não fique apenas centralizado, né? Num grupo de pessoas, quando, na verdade... né? Tá aberto. Eu acho que é um trabalho de todos. Eu acho que ninguém pode esquecer e se colocar no lugar de quem está numa situação como essa. E eu acho que é nosso dever ter essa consciência e ajudar quem não tem acesso. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Verdade. Parabéns, doutora, pelo seu trabalho. Até eu me emocionei aqui. Nossa. Parabéns. Eu conheci um pouquinho sobre a TUME, né, ali, e tu vê, assim, no conceito básico do aplicativo, assim, esse cuidado, sabe, de tu ter ali sempre, quem sabe essa história expresse muito bem, né, o conceito certo sobre o aplicativo, né, tu poder ter o acompanhamento direto, porque muitas vezes, claro, toda a parte da doença, ela é complicada, ponto, né, não adianta, mas tu saber que tu tem alguém ali, um apoio, né, alguém que vai porque muitas vezes é o medo, né, graças a Deus, eu nunca tive ninguém na família com câncer, mas eu tenho a minha mãe que é cardíaca, e muitas vezes só o fato de a médica dela nos mostrar, nos explicar, sentar, calma, é isso, deu, porque o medo, ele tá no não conhecimento, né? Exato. Quando tu é ignorante, não ignorante, né? O fato de não querer aprender, mas não ter acesso à informação, tu causa medo, né? Então, assim, algo que eu não conheço, algo que eu não vou nem tocar, né? E daí fica pior, porque daí a pessoa não procura auxílio, né? Como a Luca comentou ali, né? Eu nem pensei nesse ponto, porque não foi me dada a informação. Porque não existem campanhas assim que toquem nesse assunto e falam, vamos conversar sobre isso, né? Exatamente. Doutora Alessandra, eu adorei o modo que tu colocaste ali sobre, eu não sei se eu vou falar algo errado, eu não sei se eu vou... E é sério, isso, na diversidade, a Francisca começou com isso, né? E a gente tem muito, às vezes, receio do que falaram, ou não, mas a gente está aqui para conversar. Porque se a gente não conversar, a gente não tiver essa troca, a gente não chega nas pessoas nunca,
sabe? Porque Exato. daí não tem o acesso, né? E, nossa, essa tua história foi muito forte, mas te dou muitos parabéns, assim, tanto pela Tume, né, por todo o que a empresa representa, que o aplicativo traz, mas porque ele tem por trás também, que é esse cuidado e essa informação que tira o medo, né? Exato. Perde o Eu, medo. eu acho que é isso aí, Noelle. Eu acho que a ideia da Tume é essa, é conseguir trazer mais conforto para as pessoas que porventura não tem essa segurança, não tem um médico com o seu WhatsApp do lado, sabe, que possa ter esse... E as pessoas são muito, como eu vou dizer, quando se entra no mundo da oncologia, leva um tempo até que a pessoa consiga entender tudo o que está acontecendo com ela. E as pessoas se sentem muito sozinhas. Essa é uma das queixas mais frequentes dos pacientes que passam por um diagnóstico como esse. Então, realmente, o TUME tem esse propósito de ser o melhor aliado no paciente que passa por um tratamento de câncer, e a gente não mede esforços para conseguir trazer a melhor solução. Isso que a gente hoje é parceiro da Saúde System, porque a gente quer entregar o melhor de fato em todos os aspectos. Opa, parabéns. Nós temos uma última pergunta no chat, né, que é do Steph, e é uma pergunta simples, mas pertinente, assim. Aqui, o uso do anticoncepcional aumenta os riscos de câncer de mama? Não, a princípio não. O uso do anticoncepcional teve alguns estudos que mostraram, mas assim, é muito, muito mínimo. Não que a gente tenha que não indicar o uso do anticoncepcional, nesse aspecto não tem risco. O que acontece às vezes são mulheres que passam a usar o anticoncepcional, assim, a mulher já está quase na menopausa e continua usando o anticoncepcional. Então, ele tem um período indicado e que precisa ser sempre acompanhado, ter sua visita no ginecologista anual, etc. Então, a princípio, não há risco maior pelo uso do anticoncepcional. O que existe, sim, é um risco aumentado em reposição hormonal após a menopausa, em geral, quando isso é feito por mais de 5 anos. E lógico que hoje em dia existe toda uma avaliação, porque também tem mulheres que ficam com a qualidade de vida extremamente comprometida com a menopausa. Então, o que em geral os ginecologistas fazem? Eles fazem uma avaliação do risco. Se aquela mulher tem história na família muito forte, esse é um chamado que a gente precisa cuidar. Agora, se não tem história na família, é uma pessoa que tem uma alimentação saudável, faz atividade física, não tem sobrepeso, quer dizer, não tem nenhum dos fatores de risco maiores relacionados, tá com a qualidade de vida muito ruim, não há problema de usar uma reposição hormonal por um tempo específico. Então, por isso que é bom sempre individualizar, mas de modo geral, o anticoncepcional não aumenta risco de câncer de mama. Obrigada, perfeito, respondido várias dúvidas e certamente que abriu mais várias dúvidas na cabeça das pessoas, né? Mas é esse o intuito mesmo, né? A ideia é que a gente comece com algumas perguntas para pulverizar, né? E depois, sim, claro, eu marquei tu em tudo, então vou continuar marcando. Se o pessoal tiver dúvida, tem LinkedIn, né? Sempre tem acesso. Perfeito. Isso. Pessoal, se vocês quiserem ir encerrando, né, aqui eu deixo meu agradecimento a todas vocês, assim, nossa, os convites dados no Diversidade sempre são acolhidos com um sorriso no rosto, sabe? Então, é incrível mesmo. Sim, estamos criando coisas aqui, às vezes, do zero, como vocês falaram, às vezes tu não tem o acesso à informação, a gente vai na fonte, e às vezes até a fonte, né, vai atrás de outras fontes, porque mas é isso, né, é isso que, enfim, todas as áreas, até dentro da saúde, tudo a gente tem que ir atrás da resposta, né, não adianta a gente simplesmente sentar no problema, e sempre foi assim, e deixa assim, né, então, nossa, muito obrigada mesmo a todos. Desculpa que eu vou só encerrando, porque eu vou vendo o sorteio aqui, que eu sei que o pessoal gosta.
Eu quero falar super brevemente, porque eu sei que a gente tem que encerrar. Eu vou agradecer a todas vocês, em especial a você, doutora Alessandra, que eu não vou... Eu vejo ela sempre, então eu vou te agradecer em especial pela tua participação e aceita o nosso convite, e principalmente por ter sido super sincera nessa call com a gente, tanto quanto nos teus sentimentos, assim, a falar das tuas pacientes e da tua vivência, e também da tua... de como tu ainda tem o que aprender, assim como todas nós, e foi muito válido, eu adoraria falar contigo novamente, e quem sabe algum dia vai acontecer. Obrigada de verdade. Com certeza, obrigada, pessoal. Foi um prazer imenso para mim participar, aprendi muito e eu vou passar essas informações que eu fiquei devendo para a Michelle e para a Noelle compartilhar com vocês. E, enfim, contem comigo sempre que precisarem, tá bom? Muito obrigada, doutora. Exato, muito obrigada, doutora. Também queria agradecer do fundo do meu coração mesmo, ter aceitado o convite, ter falado. Essa campanha do Outubro Rosa, ela atacou um pouco o meu coração, me deixa um pouco emocionada de falar, mas essa talk, ela afirmou mais ainda para mim como diversidade é algo que não pode ser calado e deve ser sempre falado. E é resistência, a gente vai continuar falando. E eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de saber que existem profissionais que tá todo mundo um pouco mais esperto, né, em relação a isso, buscando saber um pouco mais, profissionais da área, né, então, assim, é aquela luz do fim do túnel que me deixa com mais esperança, sabe? Então, que bom. Muito feliz mesmo com a sua participação. Obrigada. Obrigada, pessoal. Estão vendo aqui? Me avisem, por favor. Tivemos... Sim. Sim, tá. estamos vendo. Aquele momento do silêncio que tu foi. Mas tá ótimo. Vou dar uma passadinha aqui. Quem participou. Assim. Olha só! Viu? Meu Deus! Parabéns! Nossa, Sim, muito bom para ti, Michelle. Eu queria falar que foi armado, mas não. Foi, ela me chamou ali, ó. Ou tu me coloca, ou não. Parabéns, Mi. Nossa, muito obrigada. Parabéns. Muito bom. Perfeito, pessoal. Não sei se a doutora Alessandra caiu, né? Isso não, mas que bom que deu tempo da gente agradecer ela, né, pela participação, nossa, pela resiliência também na participação, porque ela não desistiu, né, foi o máximo, isso é bom, né, ser chamado, porque sabemos que é um desafio, muitas vezes, essas talks, essas conexões e tudo mais. Gurias, muito obrigada mesmo, de novo, por terem aceito o convite, por terem entregue uma campanha ímpar mesmo, né, sem precedentes na Salf e também sem precedentes em muitas empresas, né, tanto vide a dificuldade que vocês tiveram de encontrar os conteúdos, né, por isso eu reforço aqui o pedido, vai ficar no ar nossa landing page, né, então tá ali o e-book, né, é o start, né, para vocês pesquisarem mais, para vocês irem atrás de mais informação. E, por favor, o que tiverem que compartilhar, quem tiver dúvidas, ideias, a gente pode fazer um canal com a doutora Alessandra, mas também a gente pode ir atrás, né? Porque vocês foram maravilhosos em construir aquele conteúdo. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gurias. Muito obrigado. Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. A gente teve mais de 40 pessoas na sala. Isso é lindo, perfeito. Ai, isso aqui fica... sim, sucesso, colega. E também fica no canal, né? Depois a gente vai compartilhar bastante, fazer alguns drops, pegar esse conteúdo e passar para todo mundo. Perfeito? Valeu, gente. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Tchau. obrigada a todos que participaram. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.